Não, deu tudo certo. Deixa eu só arrumar o som aqui. Tá bom. Ai, Mudei de lugar, mas agora começou a esfriar, eu mudei de lugar. eu estava te chamando, falei, ué, o que está acontecendo que não está indo convite? Não foi, aí eu entrei nos símbolos e sentidos e tudo bem, deu certo. Tudo bem. Oi, Jennifer, tudo bem? Ah, não, mas você estava no Espaço Ouro da Terra, daí não estava recebendo convite? Não, não recebi. Que estranho, eu mandei Tranquilo. umas 3 vezes. Bom, É? tá tudo certo. É, como é que tá o Tá tudo certo. som, tá bom? Tá? O meu tá bom? Aqui tá, Tá bom? o seu tá ótimo. Imagem também Tá bom. tá boa. Então, Tá vendo aqueles amarelinhos aqui no fundo? Florzinhas, florzinhas. que legal, quantas! Olha Que como tá beleza? lindo. Nossa, Tá lindo, maravilhoso, né? é o sapatinho de princesa. Sapatinho de princesa. Sapatinho Lindo, de princesa. tá Lindo, maravilhoso. né? É, Vamos lá? vamos, né, vamos aguardar mais um pouquinho, entrar o pessoal, será? Vamos mais uns 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, né? Se não entrar ninguém, a gente começa. Dizendo que o pessoal chega mais tarde mesmo, né? E hoje tem É, muita concorrência. Tem muita concorrência. é Tem, coisa. Bom, a próxima live vai ser na terça. Vamos ver se tem menos, né? Semana de lua cheia. com certeza. Eu consegui enviar aquele para todos os contatos. Aí eu fiz Também. isso também. Deu certo também. Deu certo. E amanhã eu vou mandar pelo Store o link para entrar no grupo, tá? Deixa eu avisar, pessoal, é o seguinte, quem quiser participar do grupo especial do WhatsApp, que a gente manda as informações sobre as vivências, coisas especiais, a gente vai estar colocando artigos de astrologia, vai estar falando com esse grupo algumas coisas mais especiais. Eu vou mandar amanhã no Story do Símbolos e Sentidos, do Espaço e no da Jaque Astral, tá? O link para vocês entrarem. É só clicar no link e pedir para entrar e vocês já estão dentro, tá bom? Exatamente, porque aí fica mais fácil de receber os avisos. Todo mundo olha o WhatsApp. Saudade de você. Quanto tempo, menina? Saudade. Ai, boa noite, bem-vinda. Aproveitar e pedir para quem já está por aqui, para só comentar se o som está bom, se a imagem está boa. Tá tudo Mas bem? parece que sim, porque quando não está, o pessoal comenta. Sim. Vamos? Bom, vamos começar, gente? Né? Eu vou começar fazendo algumas colocações sobre a questão da Lua, que é o tema de hoje, né? E a primeira coisa, bom, a Lua é o nosso satélite natural, sempre esteve aí, né? Girando, né? Orbitando, como se fala direitinho, né? Em astronomia, orbitando ao redor da Terra. E ela é importantíssima para manter o nosso equilíbrio, nosso equilíbrio vital da Terra, né? Então, ela tem uma influência sobre a gravidade da Terra, o campo magnético da Terra, as marés. E ela foi a primeira a ser observada pelos antigos, né, Marta? Milênios atrás, as primeiras civilizações, o homem primitivo começou a perceber a relação das fases da Lua com, em primeiro lugar, nascimento de animais e nós. A Lua mudava,
nascia, né? Então, com os nascimentos, mais tarde, quando o homem passou a ser agricultor, ele começou a perceber a relação da lua com a agricultura, com o plantio, com o desenvolvimento das plantas, com a colheita. Então, a lua tem uma relação muito vital, muito primitiva com o nosso planeta e, portanto, gente, isso é importante, né, paralelamente com a nossa psique, ela corresponde a uma área muito primitiva, muito instintiva, uma área herdada, uma área que já nasce com a gente, congênita, né? Que a gente herda dos nossos ancestrais, antepassados. Às vezes, tem uma parte nossa que tem informações dos nossos ancestrais mais primitivos, né? E tem uma parte que tem informações, né, dos antepassados mais próximos, né? Então, ela corresponde a toda a carga genética que a gente carrega, né? Então, por exemplo, nossos antepassados passaram por alguns fatos históricos e adquiriram alguns comportamentos que passaram a ser transmitidos geneticamente. Então, todo o nosso instinto de sobrevivência tem a ver com toda a experiência bem-sucedida de sobrevivência dos nossos ancestrais e antepassados. Isso é muito fantástico. A gente tem um dispositivo, né? E nós somos a ponta, né? Hoje, aqui, 2023, a ponta de grupos que foram bem-sucedidos na sobrevivência. E a gente carrega essas informações, né? A gente já tem uma sabedoria instintiva nata. E depois a gente desenvolve, né? E que é corporal, que é emocional, e depois a gente vai desenvolvendo o pré-frontal, que tem a ver com o cognitivo mais sofisticado, né? Então, outra coisa primitiva que eu lembrei agora, já que é muito interessante, o nosso ciclo menstrual está ligado com a Lua. E, assim, ter um ciclo que você tem mais dor ou menos dor, que você tem TPM ou não, também está ligado com a nossa hereditariedade, com as mulheres que vieram antes de nós, né? E por isso que hoje, quantas pessoas têm problemas em relação a isso, aos ciclos menstruais, a TPM, a dores, etc. e tal. Você entender o seu ciclo vai fazer até com que você melhore isso, incrível que pareça. Exatamente. E o signo, né, onde está a Lua no seu nascimento, ele vai dizer muito a respeito disso. Que tipo de herança genética você tem do seu grupo, né? Tanto física, né, doenças congênitas, né? Pontos fracos, congênitos. Hoje em dia a medicina ela faz todo o mapeamento dos seus familiares para ver a sua saúde. Então, sabe-se hoje em dia, né? Então, uma família que tem casos de câncer, diabetes e outras doenças, né, Marta, que não me ocorre agora, essa pessoa está ligada, essa pessoa precisa ter ter um cuidado maior com aquela área, né, para poder preservar a sua saúde, viver mais, enfim, né? Então, essa questão genética hereditária que vem lá de trás, né, e que nós carregamos no nosso código genético mesmo, DNA, ela tem a ver com a Lua no mapa. Então, a Lua em fogo, ela vai ter pode ter, né, um temperamento mais agressivo, tendência a inflamações, né, Marta? Sim. Eu lembro, por exemplo, que eu tinha muita febre quando eu era criança. Muita febre. Eu não tinha nenhuma doença em especial,
mas meu corpo fazia muita febre porque eu tenho lua em fogo, né? Isso é interessante. Algumas pessoas desenvolvem mais outras questões, garganta, sinusite, rinite. Isso pode ser, às vezes, captado pelo signo lunar, né? E dependendo de como essa lua está no teu mapa, a questão emocional pode ser mais forte ou não, né? Depende do signo, depende da casa que essa lua está. Então, assim, pessoas vão ficar mais susceptíveis a isso ou não. Depende muito de onde essa lua está. Mais alguma coisa sobre hereditariedade? Eu lembrei agora a questão da reação, né? Como a lua está ligada ao instinto, é a nossa primeira reação numa situação. É a primeira. Sim. Logo depois, outros fatores, ascendente, Marte, Vênus, Sol, pessoais começam a atuar. Mas é a reação instintiva, é o que eu tenho de mais, sabe, condicionado. É a primeira impressão que você causa. Né? Depois, começa, quanto mais você amadurece, mais você toma consciência desse instinto e pode lapidá-lo, melhorá-lo. Né? A criança é muito lunar. A criança pequena, pequenininha, ela é muito lunar. Ela é o signo lunar. É impressionante. Porque ela é pura reatividade. Ela não passa pelo crivo ainda da razão, né? Ela é autêntica, mas autêntica não no sentido da essência, que é um desenvolvimento. Né? É autêntica no instinto. Ela é instintiva. Né? Isso. E a Lua também, ela fala muito sobre a mãe. A sua mãe, você como mãe, como você se relaciona com essa mãe, tá? Quais são as qualidades e defeitos dessa mãe, aquilo que você vê, e é muito interessante, porque você pode ter vários filhos, por exemplo, cada um vai ver a mãe de um jeito. Pode ter algumas coisas em comum, mas cada um vai ver a mãe de um jeito, tá? Então, a mãe, mesmo de filhas gêmeas, por incrível que pareça, porque essa diferença de minutinhos entre um e outro, a lua muda, e às vezes muda de aspecto. Então, até crianças gêmeas veem a mãe de uma maneira diferente. Tá? E aí a lua fala muito de como você é como mãe. Tá? Como é que você se comporta quando você é mãe. Qual é o seu comportamento enquanto mãe. Tá? Uma outra coisa interessante, a Lua fala da expectativa que seus familiares tinham quando você nasceu. Qual era a expectativa familiar que tinham em relação a você, ao seu nascimento, à sua chegada? Tá? Também isso a gente pode verificar pela Lua que você nasceu. Tá? Pode acrescentar aí. Acho que é legal dar exemplo, né? Vou colocar o meu exemplo, que eu não me importo e que conheço bem, né? Eu nasci com a lua em Áries. Quando eu nasci, a expectativa era de que eu fosse uma guerreira. Essa foi a projeção em cima de mim. Forte, guerreira, lutadora, independente, proativa. Essa foi a expectativa em cima de mim. E isso gerou um mecanismo em mim de corresponder a essa expectativa, que não é exatamente a minha essência. Porque aí são anos de autoconhecimento e trabalho, terapia, papapá, para perceber que eu não preciso ser forte o tempo todo para agradar e ser aceita. Então, a Lua é um mecanismo que a gente desenvolve tanto de defesa como de querer agradar, ser aceito. A Lua tem muito a ver com autoaceitação, né? E tem a ver com aonde a gente quer segurança, né? Aquilo que nos dá segurança, né, Jaque? Então, você age
A gente acha. Instintivamente, acha. A gente age instintivamente dessa maneira porque parece que isso dá segurança, né? Então, até que a gente, como você falou, terapia, autoconhecimento, fazer mapa astral, né? São ferramentas que a gente tem que vão mostrar para você esses pontos seus, a gente pode dizer até esses pontos fracos, né? Que você não necessariamente é você. Seu sol pode estar querendo uma outra coisa. Um exemplo que eu acho fantástico, por exemplo, na Lua em Touro, né? Então, como que provavelmente a família acalentava, acolhia essa criança quando ela não estava bem, dando comida. Então, a Lua em Touro tem uma tendência a se alimentar quando não está bem. Né, a se alimentar, né, Marta? Então, muitas vezes pode dar obesidade, né? Porque é totalmente inconsciente, a pessoa não percebe, mas ela pode se dar conta disso e passar a ter controle sobre essa lua e, portanto, sobre a sua alimentação. Porque a comida é vista como uma compensação e não como nutrição. Quando a comida é vista como uma compensação, é problema, né, Marta? Marta entende disso. E aí a gente também tem os casos de anorexia, os casos de bulimia, todos estão ligados à lua também. Tá? O oposto, quando a pessoa acha que vai ser aceita se ela não comer. Seja lá por que for. Né? E geralmente muito ligado à mãe, né? A relação com a mãe. Como a mãe alimentou. Se a mãe atendia todas os caprichos de doce, de compensação, ou não. Ou será aquela mãe que está o tempo todo, você vai engordar, porque isso existe. Sim. Isso é um problema também. Problema. Né? Sim. Eu acho que a gente pode ir para o próximo, né? Pode. Eu queria só fazer mais um acréscimo. A questão do relacionamento com a mãe, né? O signo lunar vai determinar muito como a gente se relaciona com essa mãe. Então, signos de água, câncer, escorpião, peixes, vão ser muito cuidadosos com a mãe. Vão cuidar da mãe, empáticos, preocupados. É aquele filha que está sempre cuidando da mãe. Tá tudo bem, mãe, você precisa de alguma coisa, mãe, né, que nunca vai abandonar. Né, os signos do fogo, mas né, podem ser menos cuidadores, mas estão sempre animando a mãe. Vamos para um show, vamos para uma festa, mas não sabem cuidar muito quando a mãe está fragilizada. Não lidam bem com a fragilidade da mãe. Né? Brigam muito, briguentos. Né? Tem muito atrito com a mãe, às vezes. Né? Signos da terra, né? Estão sempre provendo a mãe. Muitos provê a mãe. Né? Prover a mãe materialmente, porque toma o lugar do pai. Que pode ter morrido, ter desaparecido, ter ido embora, né? E aí a pessoa vai assumir essa função com a mãe. E por fim, signos do ar, né, que vão ter uma relação muito intelectual com a mãe. Muito de troca intelectual e de amizade, mas às vezes um pouco difícil afetivamente. Sim. É um relacionamento mais distante um pouco, né? Mas, cada mãe, cada filho, né? Cada história. E a gente vai aprendendo a aceitá-la e a lidar com ela. Aceitar a mãe que a gente tem. Aceitar a mãe que a gente é. Que é uma coisa super importante, né, Marta? Com certeza. Com certeza. Mecanismos de defesa, você quer falar um pouco?
Ah, sim, bom. Eu já falei, né? Mas posso colocar mais alguma coisa. Como você, como a Lua. As questões neuróticas, os Ah, padrões neuróticos. gente, levando em conta tudo que a gente já falou, né? Então, hereditariedade, né? Genética, psicológica, emocional, não só física, né? Mas imagem materna, imagem da mãe, relação com a mãe. Você bota tudo isso no balaio, isso vai gerar mecanismos de defesa, né? Uhum. Então, no momento que você se defende muito na vida, né, você está sendo lunar e não solar, que por sinal é a próxima live, que é a sua verdadeira essência. Então, o signo lunar, como a gente já falou, a criança pequenininha apresenta muito, mas isso precisa se desenvolver para o ascendente e para o sol. Essa é essa é a evolução da personalidade. Começa lunar, passa para o ascendente, que é mais frontal, né? Que se apropria mais da sua vida, que sai do domínio da mãe, que se individualiza mais. Por fim, solar, que é a individuação, que é a essência do Jung. Né? Então, é um desenvolvimento. É. E como E questões o que primitivas, a neurose, por exemplo, a pessoa que desenvolve neuroses psicológicas, toque, ou até doenças mentais mais graves, né, ela tem uma questão muito séria lá com a Lua. Né? Ela não consegue, é um padrão repetitivo. A Lua, ela é um padrão de comportamento repetitivo, ela impede a pessoa de ser criativa e de se reinventar. A pessoa fica repetindo padrões familiares, ela não desenvolve o seu modo de existir no mundo. Ela fica repetindo a família, os valores familiares. Não que eles não possam estar juntos, mas que pode ser só uma repetição dos nossos pais. Aí tem gente que repete. É complexo. Mais complexo ainda é o seguinte, muita gente não consegue chegar no seu Sol, para na Lua, né? O que a gente chama de Lua não integrada. Por quê? Porque, assim, para você ir do Sol para a Lua, tem um trabalho, tem um esforço, tem um trabalho de autoconhecimento, né? E, assim, a gente sempre está a vir assim o Sol. É um caminho que você percorre. A partir do momento que você se conhece um pouquinho mais, você consegue ser um pouquinho mais esse Sol. E assim vai. Né? É evidente que essa passagem do Sol para a Lua, existem perdas e existem ganhos. Né? Você vai ter que perder os seus sonhos que são irrealistas, que não são reais, tá? Perder as suas fantasias. As suas ilusões. As suas ilusões de fantasia. As ilusões de fantasias, né? A proteção dos pais, né? Porque para você crescer, você tem que perder essa proteção dos pais, não tem jeito, né? As acomodações que você tem por causa dos seus hábitos e condicionamentos, que são limitadores, às vezes, né? Então, você vai ter que ultrapassar isso, tá? A frustração de certas coisas que você não vai conseguir fazer, né? Mas é somente dessa forma você consegue atingir a energia do Sol. E é essa energia que vai fazer você se sentir realizado, mais pleno, mais dono de você mesmo e mais feliz. E no caminho que você veio aqui fazer, o que você veio fazer aqui nesse lugarzinho aqui nessa terra, certo? Muito importante, eu lembrei de uma coisa importante em relação à questão da Lua, né, Marta? Porque a Lua, ela é a memória. Memória. Né? Então,
os traumas psicológicos mais importantes que podem estar sabotando a sua realização, a sua vida, as coisas mais importantes. Oba! Eu vou pegar o cartão. Só um minutinho. Vou comprar um chocolate. Tá aqui. Ai, desculpa, interrupções. Espera só um minutinho, gente. Perdão, né? A questão da memória, né? E que a psicanálise explora muito exatamente esse aspecto astrológico no trabalho psicanalítico, que é fazer a pessoa relembrar os traumas, revivê-los, né? E para poder resolvê-los, para poder haver o perdão, porque sempre vai haver uma questão a ser perdoada, né? Dos seus pais, dos seus familiares, da sua infância, né? O que foi complicado na infância, né? E como você pode aceitar isso? Foi assim, não vai mudar. Aceita. Não vai mudar. Aceita. E poder superar, perdoar e superar e descobrir outras coisas na sua vida, no seu ser, né? E agora, é claro, tem a parte legal da memória também. Então, assim, pessoas que têm uma memória muito boa, têm uma lua bem colocada, né? Que lembram de muita coisa. Então, historiadores, professores, né? Escritores, pessoas que lidam com o público em geral, né? Imaginação, fantasia. Quando isso é muito rico, você pode canalizar para a arte, para a escrita, para formas de atuação, né, que vão ser produtivas e não para ficar preso em traumas. Então, se você tem isso, canaliza positivamente, né? Porque a lua tem a ver com aceitação e rejeição, gente. E o signo que ela está vai dar uma dica de como você se sente aceito ou rejeitado. Né? E a rejeição é uma coisa muito complicada para o ser humano. Muito complicado. E assim, para vocês analisarem se a sua lua já está 100% integrada com o seu sol, tem algumas coisas interessantes. Você depende de relacionamentos ou não? Você sente muita insegurança? Você tem uma autoimagem negativa de você mesmo? Tá? Você tem dificuldade em lidar com desafios e obstáculos na vida? Você sabe lidar com a sua vulnerabilidade emocional e com as suas emoções? Você tem resistência a mudanças? Você sente muitos desconfortos emocionais e, em consequência disso, você faz coisas que você não devia? Enfim, eu acho que às vezes a gente sempre tem um pedacinho ainda para consertar. A gente não é totalmente, não é maduro, né? A gente sempre está no processo de vir a ser. A gente está no processo de vir a ser. Mas quanto menos você tiver disso que eu falei agora, mais você está próximo lá do teu self, do teu sol, certo? A lua, acho que é isso. Ela sempre vai falar, ela sempre vai apontar o seu lado mais infantil. Sim. Então, Sim. Essa é a questão. Ela é muito bem-vinda na infância, depois ela começa a ser prejudicial se ela não for integrada, como disse a Marta, e bem canalizada. Bem, porque ela sempre vai estar aí, mas ela pode ser integrada, ou seja, eu tenho consciência dela e eu vou canalizá-la para uma coisa produtiva, em vez de me prejudicar, ela vai me impulsionar e deixar o resto do mapa se desenvolver. Porque como ela é poderosa, gente, ela é a mais próxima da Terra. Então, se você não se entende dela, você não atinge os outros planetas. E o caminho nosso é percorrer esses planetas, né? Sim. Enfim, eu acho que
eu acho que deu para vocês terem uma ideia do que é a Lua e o que a gente trabalha na Lua. A gente vai trabalhar o seu lado emocional na vivência, né? A vivência vai acontecer no final de setembro, tá? Se vocês tiverem interesse, manda depois uma mensagem para a gente, só para a gente saber se você vai ter interesse ou não, que vai ser um dia muito interessante. A próxima live é terça-feira. Terça-feira a gente vai estar falando sobre o Sol, ok? Então, se vocês têm... Né, o lugar onde a gente pode chegar quando a gente consegue resolver a Lua. E a gente está falando sobre isso, tá? Aonde você quer chegar, tá bom? Mas uma outra coisa. Amanhã no Store vai ter um link que é um grupo especial que a gente criou no WhatsApp para mandar as informações assim importantes sobre astrologia. A gente vai estar criando texto, vai responder perguntas se vocês tiverem dúvidas. É interessante. E se vocês tocarem nesse link, vocês entram no grupo e vocês começam a fazer parte desse grupo e a gente vai ficar mais próximo, ok? A outra questão que eu acho legal para colocar hoje, né, é que nas vivências, símbolos e sentidos, que são grupais, presenciais, o trabalho corporal, ele consegue trabalhar a Lua sem a pessoa, né, expor. Então, através dos trabalhos corporais, ela trabalha a Lua. Porque o corpo faz uma memória, e essa memória é lunástica. Então, é interessante como os trabalhos corporais de respiração, de movimentos, eles trabalham a sua Lua, trabalham as suas emoções, né? Porque a gente é um todo, né, gente? Não parece separado, mas a mente, o corpo e até o espiritual, eles estão ligados, tá bom? E a vivência dos sentidos, ela propõe que a gente viva isso, integre isso, tome consciência disso, tá bom? A live está terminando, mas não se preocupe quem não pôde chegar a tempo, a live vai ficar gravada, né? Sim. Quem não pôde chegar a tempo vai ficar gravada, esse conteúdo é muito importante, então vejam depois com calma, daqui a pouco, né, ela demora um tempinho para gravar no canal Símbolos e Sentidos, depois ela já fica disponível para você assistir, a hora que você quiser, como você quiser. Gente, beijo, obrigado. Pessoal, e até terça-feira. Um beijão, até terça.